Muito bem, queridos, vamos dar continuidade, né? Estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Na sequência, estudaremos também a segunda epístola. E estamos ainda no capítulo 1, né? Tivemos uma mensagem de introdução geral do capítulo 1. Semana passada, nós começamos a falar de modo específico este capítulo. Creio que os irmãos já devem ter assistido a mensagem número 2, que é a marca de um eleito. E hoje daremos continuidade. Vamos ler então novamente o capítulo 1, todo ele. São apenas 10 versículos, dá para nós lermos e para termos a noção do todo, né, do capítulo. Então, a partir do versículo 2 em diante: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ou como diz na linguagem, na RA, Revista Atualizada, Jesus que nos livra da ira vindoura. Amém? Queridos, esse capítulo 1 ele é muito rico. E nós precisamos processar tudo o que há nesse capítulo, o máximo que nós pudermos extrair dele, não somente para a nossa compreensão, mas sobretudo para a nossa experiência espiritual. E eu gostaria de voltar ainda um pouquinho na mensagem da semana passada, quando nós falávamos ali sobre a parábola do semeador. Mas antes de tudo, só lembrando os irmãos, a estrutura do capítulo 1, conforme nós já dissemos aqui, eu separei esse capítulo por partes, né? De modo que os versículos 4 e 5 são tomados pelo nosso tema. O tema do capítulo 1 são os versículos 4 e 5. Ou seja, é a parte do texto mais significativa. O que significa isso? Os versículos 4 e 5 constituem o pensamento principal da carta, ou melhor, desculpe-me, o pensamento principal do capítulo 1, de modo que todo o restante do capítulo 1 está se referindo aos versículos 4 e 5. Então, digamos que o versículo 4 e o 5 constituem o tema desse capítulo, e o restante é o desdobramento dessa afirmação, dessa verdade apresentada nos versículos 4 e 5. E o que diz nos versículos 4 e 5? Ele diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que Deus os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, por que essa é a parte principal do capítulo 1? Ora, porque Paulo faz aqui uma asseveração muito séria e muito profunda. Ele diz: sabemos, irmãos amados de Deus,
que Deus os escolheu. Ora, essa é uma afirmação muito interessante, porque eu pergunto, como Paulo poderia saber com precisão, com exatidão, saber com verdade, que Deus havia escolhido tais irmãos de Tessalônica? A escolha divina, quando se fala de escolha divina, se fala de eleição. Como é que eu posso dizer que Deus escolheu ao Pedro, né? Ao Anderson, a Vera, a Júlia, ao Henrique, ao Cadmo, etc. Como é que você pode dizer que Deus escolheu todos vocês, ou escolheu a mim? Então, a mensagem da semana passada traz como tema a marca de um eleito. Então, todo o capítulo 1 visa responder a esta pergunta: como Paulo, Silvano e Timóteo, os três que se apresentam aqui como aqueles que escrevem essa carta, como é que eles podiam afirmar, sabemos que Deus o escolheu? Aí Paulo, então, dá a resposta. Nós sabemos porque a palavra de Deus pregada não chegou a vocês somente em palavra, mas chegou no poder do Espírito e em plena convicção. E aqui é um ponto importante que eu tenho colocado, eu tenho frisado, não fazendo questão de detalhe do texto sem importância, né? Mas é um detalhe de profunda importância. Porque quando se lê o versículo 4 e 5, a maioria dos leitores, assim como os próprios comentaristas bíblicos, eles entendem que Paulo está dizendo que ele, o apóstolo Paulo, quando pregou a palavra no poder do Espírito e em plena convicção. O que me parece ser correta essa interpretação, esse sentido. Entretanto, o restante do capítulo 1 não somente me permite e me autoriza, mas, sobretudo, me leva a compreender que Paulo está dizendo acerca da recepção da palavra e não exatamente acerca daquele que falou a palavra. Ou seja, em outras palavras, Paulo pregou a palavra no poder do Espírito e em plena convicção, ou os irmãos receberam a palavra no poder do Espírito e em plena convicção? Essa é a pergunta. Então, para que agrademos a todos no âmbito da interpretação, eu digo, ambas as respostas estão corretas. Evidentemente, Paulo falou e pregou no poder do Espírito Santo em plena convicção. Agora, o que me leva a entender que foram os irmãos que receberam a palavra em poder e em plena convicção, é quando eu tomo esse texto e eu começo a olhá-lo de vários ângulos. Imagine vocês que Paulo estivesse falando assim: olha, eu sei que vocês são eleitos, porque eu vos prego no poder do Espírito e em plena convicção. Agora, como é que nós lemos esse versículo às avessas? Ora, quando eu prego aos não eleitos, sabendo que eles não são eleitos, não prego em poder e em convicção do Espírito, por isso que eles também não recebem. Vocês percebem que se você afirma de um modo, o negativo, o contrário, também tem que ser verdadeiro? Porque a premissa não pode negar a outra, porque se eu inverter as proposições, o resultado tem que ser o mesmo. Então seria a ideia, quando Paulo prega aos eleitos, ele prega em poder e em plena convicção. Quando prega aos não eleitos, porque ele diz, sabemos que vocês são eleitos, porque nós pregamos no poder. E quando se prega aos não eleitos? E a pergunta é, e como é que Paulo agora discerne quem é eleito e quem não é eleito, para ele ter o modo de pregar? E afinal, quando Paulo pregava a palavra, tinha ocasiões que ele pregava tão somente em palavras, e não em poder e em plena convicção? Sabemos que vocês são eleitos, porque nós temos pregado para vocês, o motivo por que vocês são eleitos é que nós pregamos no poder do Espírito, em plena convicção. Vocês percebem que há um problema aqui, que não se resolve, se nós entendermos essa porção nesta perspectiva. Alguém pode dizer, pastor, mas você está dando uma ênfase
há uma coisa que não tem necessidade. Que importa se foi ele que falou no Espírito, se foi o outro que ouviu no Espírito. Não, não. Aqui está exatamente a razão. Porque todo o capítulo 1 vai dizer que vocês são eleitos por quê? Pelo modo como vocês ouviram a palavra, o modo como vocês receberam a palavra, o modo como vocês reagiram à palavra. Ou seja, vocês só podem trazer o resultado de vida que a palavra produz porque vocês são eleitos. Ou seja, existe uma marca do eleito. Existe um modo de ouvir do eleito. O eleito traz uma graça especial sobre ele, que o faz tomar a palavra de um modo diferente como os demais fazem. Se nós pegarmos aquela figura lá de Moisés do Antigo Testamento, quando é dito que Deus manda Moisés jogar a vara, o cajado no chão, e quando ele joga, a vara se transforma em serpente, não é isso? O texto não diz isso? E quando Deus o manda tomar de volta em suas mãos a vara, Deus o manda tomar pela cauda. O que geralmente me parece que costuma-se querer tomar pela cabeça. Ou seja, a ideia aqui de empréstimo é só a ideia de que os eleitos tomam a palavra de modo diferente do modo como os demais fazem. Então é como que Paulo dissesse: a maneira de você identificar um eleito é você olhando e verificando o resultado que a palavra gera nessas pessoas. Isso está em total e em pleno acordo com a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Quando nós fazemos a relação dessa porção com a parábola do semeador, é como que nós disséssemos: se Paulo pregou em poder e pregou em plena convicção, e essa palavra que chegou aos ouvintes, que foi recebida pelos ouvintes, não somente em palavras, mas eles tomaram em poder e em plena convicção, gerou frutos, o mesmo podemos falar de Mateus 13, na parábola do semeador, porque lá nós temos o pregador por excelência. Ninguém vai dizer que Jesus não pregava em espírito e no poder do Espírito Santo em plena convicção. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode acusar o pregador da parábola do semeador. Ninguém pode culpar o pregador. Ninguém pode conferir ao semeador o insucesso da sua mensagem, não é? E na parábola nós temos um segundo elemento, que é a semente que o semeador semeia, que conforme o próprio texto é a palavra do reino. Então a palavra que Jesus pregou era uma palavra excelente, a semente é boa, porque a palavra do reino é boa. Então não se pode dizer que o pregador estava em falta, nem que a palavra estava corrompida, porque tanto Jesus é o pregador excelente, impoluto, incorruptível, imaculado, santo, sem defeito, como a palavra semelhantemente o é. Agora, sendo Cristo grande pregador por excelência, e a palavra sendo poderosa, sadia, pura, virtuosa, por que que ao semear, de cada 4 que ouviam, somente um frutificava? Eu dizia que na semana passada que uma pessoa que tem uma empresa e ele tem 75% de prejuízo de tudo que faz e só 25% vinga, é uma coisa de se estranhar, tem um problema aqui, vai fechar, tem coisa errada aqui. Mas quando se trata da palavra, não podemos julgar por essa perspectiva, porque nós encontramos um terceiro elemento na história: tem o pregador, tem a palavra e tem o ouvinte. Ou melhor, tem o coração que recebe, tem a terra que recebe. Então aqui no capítulo 1, eu já vou retomar a parábola do semeador. Veja quais foram os resultados que o apóstolo Paulo apresenta. Ou seja, ele diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que Deus vos escolheu, não é? Porque o nosso evangelho não chegou. Esse não chegou significa a recepção, aponta para a recepção, somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Quais foram os resultados? Como é que Paulo podia identificar que esses irmãos tomaram a palavra deste modo? Aí nós fizemos aqui os pontos que nós vamos tratar nas mensagens posteriores, mas só para os irmãos acompanharem. O primeiro ponto
que não está na ordem conforme está escrito, mas na ordem que melhor nos interessa para a nossa compreensão. A primeira característica da frutificação da palavra é o versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, quando a palavra alcança o coração e produz um resultado, a primeira coisa que ela faz é afastar aquele coração dos ídolos, convertendo aquele coração a Deus. Nós vamos tratar disso em uma mensagem específica, só para isso, para compreendermos o que é especificamente isso, o que é necessariamente abandonar os ídolos, o que são os ídolos, a natureza dos ídolos, como eu posso identificar na minha vida se há ídolos, qual o mais perverso e o pior de todos os ídolos. Vamos falar disso numa mensagem própria. Estou apenas mostrando que a mensagem, ao chegar no coração, ela já produziu uma reação. E isso prova que aqueles irmãos eram eleitos. E a segunda característica que fala dessa mudança é o que está no versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Ou seja, havia uma evidência, o que vocês têm demonstrado. Então estava claro. E aí ele cita aqui 3 coisas. Ele fala sobre a fé, sobre o amor e sobre a perseverança. Ele fala sobre o trabalho, o esforço e a perseverança. Não é? O trabalho resultante da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Isso também é outra marca, é outro sinal, é outra evidência de um coração, de alguém que recebeu a palavra efetivamente. Temos ainda uma outra característica, que é o versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. É uma outra característica que já dialoga com a próxima característica do versículo 5, quando fala, tornaram-se modelo para todos os crentes da Acaia. Então, os irmãos percebem que, quando a palavra chega, ela gera um resultado ou não gera? Daí nós chegamos no ponto que eu quero tratar com os irmãos hoje, pelo menos agora nos primeiros momentos dessa ministração, o poder da palavra. Interessante que poucas pessoas tiveram esta percepção, a percepção de que a nossa salvação, ela está intimamente relacionada à palavra. E interessante que, sabendo nós disso, percebemos que o que menos interessa à cristandade é a palavra de Deus. Lógico que você vai sempre ver ali os crentes defendendo a palavra, dizem que ama a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, patati patatá, mas no final das contas não tem nada de palavra. O que menos interessa à maioria dos cristãos é a palavra. As pessoas querem o quê, de maneira geral? Entre algumas coisas, vou citar pelo menos aqui 3. Quando você olha para o cristianismo, na sua totalidade, você vai ver aqueles que priorizam os dogmas, vivem em função dos dogmas, ou seja, eles têm ali 3, 4, 5, 10 dogmas, que eles chamam de a verdade de Deus revelada, e passam agora 100 e poucos anos, 200 anos, tantos anos, 500 anos, 505 anos, defendendo e pregando o dogma, o dogma, o dogma, o dogma. 5 dogmas. Aí a pessoa aprende aquele dogma, concorda com aquele dogma e passa carregado nas costas como se... Não, agora eu tenho a verdade, eu defendo esses dogmas. Eu brigo por eles, discuto por eles, defendo-os. E isto aqui é a verdade. O que isso já está mais do que provado que não muda a vida de ninguém. Nunca vi uma pessoa com a vida mudada por defender este ou aquele dogma. Até porque, para que a palavra de Deus faça efeito real no coração de alguém,
a palavra não pode ser tomada como significado de Bíblia. Os judeus mataram a Jesus por causa da Bíblia que eles tinham, Bíblia hebraica. Não que a Bíblia hebraica fosse a razão, mas eles tomaram a Bíblia hebraica como a verdade e mataram crucificada a verdade encarnada. Jesus explica isso, olha, vocês estudam as Escrituras, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam, ó, quando ele fala vocês julgam, ele quer dizer, vocês pensam, consideram, vocês acham que no estudo meticuloso das Escrituras e na decomposição das Escrituras em preceitos, conceitos, regras, vocês obterão vida eterna. Entretanto, são elas que dão testemunho de mim. Ou seja, vocês tomaram a Escritura pelo lado errado. Não tomaram a Escritura por testemunho, tomaram por preceito. Ah, meu irmão, pegar a Bíblia por preceito é sair catando versículo aqui e ali para montar uma moral religiosa sem futuro, que ao invés de transformar a vida de alguém, o que não é verdadeiro, não transforma, só gera, como podemos colocar, tomando tantos preceitos, você vai cosendo, costurando os preceitos e montando ali, numa colcha de retalho, uma capa de hipocrisia para esconder, de fato, o que há dentro do seu interior. Então, olhando para o cristianismo, no que diz respeito à palavra, eu disse, não se vê interesse real pela palavra. O que se vê? O interesse por dogmas. Você tomou a Bíblia como a palavra de Deus, o livro, as letras, os raciocínios, você já perdeu a essência que a palavra de Deus é Cristo. Aí a Bíblia, pastor, a Bíblia, ela é um meio, não é um fim. A Bíblia não tem um fim em si mesma. Ela é um meio histórico para que eu, através dela, reconheça quem é o Messias. São elas, disse Jesus, as Escrituras, que de mim testificam. Por isso ele conclui dizendo aos judeus, e contudo, sendo elas um testemunho de mim, vocês não querem vir a mim para ter desvida. Vocês entendem que aqui há um problema? Alguns ouvem isso e pensam, o Alexandre está diminuindo a Bíblia. Não, não. Eu estou exaltando a palavra de Deus, colocando essa palavra de Deus no seu devido lugar, que é um lugar único, exclusivo, e estou sim relativizando as Escrituras, dando a ela o seu devido lugar, o lugar de testemunho. E dando a Cristo o lugar daquele de quem ela testemunha. Perfeito? Entenderam isso? O que se vê no cristianismo, além da proteção e da defesa de alguns dogmas, é a busca por milagres. Ou seja, a pessoa lê o Antigo Testamento, Moisés abre o Mar Vermelho, Sansão mata não sei quantos com uma queixada de jumento. Aí Elias vai lá e fica tanto tempo sendo alimentado por uma viúva. Aí Eliseu vai lá e tira as ursas do mato para comer as crianças. Que mais? Aí Naamã é curado da lepra. A pessoa vai lendo a Bíblia pelo viés do prodígio, do milagre. Não estou negando nenhum prodígio. Nem é esse o meu objetivo nessa mensagem. Mas é a perspectiva como se lê as Escrituras. Novamente, é uma leitura equivocada. Se alguns tomam as Escrituras como um conjunto de preceitos e formam ali os dogmas, há aqueles que leem as Escrituras sem nenhum compromisso hermenêutico com aquilo que a Escritura quer falar, com o que ela quer mostrar, e fica apenas escolhendo prodígio aqui, prodígio ali, prodígio ali. Daniel foi jogado na cova dos leões, não foi comido pelos leões, porque Deus fechou a boca dos leões, e etc. E aí entra para o Novo Testamento, pega os milagres de Jesus, os milagres de Paulo, os milagres de Pedro, os milagres da igreja, e agora esquece toda a revelação acerca da palavra de Deus, e vai viver em função de milagres, porque ele leu na Bíblia que a Bíblia fala de milagres. E aí dá a essas pessoas a impressão de que elas estão na verdade. Porque se todos do Antigo Testamento e os do Novo fizeram e viveram milagres, a igreja verdadeira é aquela que vive milagres. Aí.
Ou seja, toma as Escrituras da maneira errada. Mas o senhor está considerando aqui a questão do fim em si mesmo, né? Assim como as Escrituras não têm um fim em si mesmas, ela diz que Jesus também não teria, uma vez que é dito em 1 Coríntios capítulo 15, né? Versículo 28, salvo engano, versículo 25, 26, 28, que o Filho finalmente entregará o reino ao Pai. Lógico, no plano da obra, não a pessoa de Cristo é absoluta. O Cristo de Deus é absoluto. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Então, é absoluto. Quanto à obra que ele realiza, aí sim, é uma obra que é um meio. Porque a redenção não tem um fim em si mesmo. Não se redime para ser redimido. Se redime para levar o homem de volta ao Pai. Para que no final o Pai seja tudo em todos. Nesse sentido da obra, sim. Tá bom? Então tem aqueles que vivem em função dos milagres, dos prodígios, não é? Não que não haja registro de milagre, há muitos. E não que Deus não possa fazer, pode também. Pode, eu acredito que Deus faz milagres, não é? Sempre que Ele deseja fazer, do modo como Ele deseja. Mas o cristão não pode viver em função do milagre, porque ele perde a referência da verdade, não é? Ele perde a referência da verdade. E o terceiro ponto, eu falava que o cristianismo, de um modo geral, na maioria esmagadora, não priorizam a palavra de Deus, por tomarem as Escrituras de maneira equivocada. Os que fazem da Escritura um conjunto de dogmas, os que fazem das Escrituras um conjunto de registros de milagres, por isso leva a pessoa a viver em busca de milagres. E o terceiro grupo é aqueles que transformaram toda a Escritura em experiências psíquicas e emocionais. Ou seja, propriamente o movimento pentecostal, né? Nem o neopentecostal, é o pentecostal mesmo, raiz, que entende que a vida cristã acontece e deve ser vivida a partir de derramamento do Espírito, de poder, de manifestações. Eu até acredito que sim, que a vida cristã deve ser vivida em derramamento do poder, manifestações do Espírito, sim. O problema é que tais pessoas não entendem e não sabem o que é o Espírito Santo, não sabem para que ele serve, não sabem qual é o seu ministério, não sabem o que é ser batizado no Espírito Santo, não sabem o que é ser enchido do Espírito Santo, não sabem o que é nem para que servem as manifestações do Espírito Santo. Por não saber disso, confundem essa manifestação, a pessoa e obra e ministério do Espírito Santo, com apenas sensações, não é? Por experiências sensoriais dos sentidos, da emoção, da sua psique, o que os pentecostais chamam de unção, a unção de Deus, o fogo do Espírito Santo. Imagine vocês que na mensagem que eu preguei a semana passada, já está lá o videozinho na internet, no YouTube, quem quiser só ir lá, olhar. Houve um comentário, teve um internauta, alguém que assistiu e comentou, acredito que deve ter feito com muita boa vontade, mas dizia assim: olha, mensagem boa, bacana, gostei da mensagem, só tem um problema, mensagem fria, sem unção, sem fogo do alto. O que eu entendo disso? A pessoa pensa que o que vai mudar a vida das pessoas é o tom da voz do pregador, é o ritmo da voz do pregador. Ou seja, ele busca alguém que fala eloquentemente, como se entende eloquência no meio pentecostal. A pergunta que eu faço a esse irmão é: como Jesus pregava? O próprio Jesus, dando testemunho de si mesmo, citando uma profecia do Antigo Testamento, disse que ele não gritará nas praças, ele não apaga a cana, não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, ou fumega. Torcida, são sinônimos, né? Ou seja, ele falando de si mesmo, eu pergunto, ora, o que se entende por unção? Se entende o ritmo, o tom
e o modo como vai envolvendo com as palavras o auditório, os ouvintes, para produzir no ouvinte um certo êxtase, não é? Uma certa emoção. Essa emoção que a pessoa sente, ela chama de unção. É verdade que quando alguns cantam nas igrejas, aquelas pessoas que cantam, e elas cantam sabendo o que estão cantando, vivendo o que estão cantando, sentindo o que estão cantando, a gente vê emoção na pessoa. A essa emoção chamam de unção. E aí, do modo como gera o clima, os irmãos também ficam arrepiados com a voz, né, com a expressão. Aí chamam esse arrepio de quê? De unção. O que os pentecostais não sabem ou nunca pararam para pensar é que esse mesmo tipo de sensação, ou esses tipos de sensações, acontecem quando você ouve uma música secular, quando você assiste um filme. O estádio de futebol, quando a bola entra num ângulo, né? Quando o Atlético Mineiro jogando contra o Flamengo, e então o Atlético faz um gol de fora da área, pega de primeira de voleio, e vai lá onde a coruja, como é que fala? Onde dorme a coruja, no L, no ângulo, a torcida vai, isso é o mesmo que sentem. Eu sei que os pentecostais vão falar que eu estou blasfemando. Não estou, meu querido. Porque antes de você se tornar um pentecostal, eu já fui pentecostal. De lá eu vim. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Não falo sem experiência. Eu falo por experiência. De modo, então, que não se pode confundir unção com sensação. Esse êxtase, essa explosão que chamam de unção, é o mesmo que catarse, de que os gregos falavam. Os gregos falavam da catarse, quando você assistia a um drama, assistia ali a uma tragédia grega, shakespeariana, por exemplo, ou se você lê o próprio livro, né, o Hamlet, por exemplo, não tem como no final você não se arrepiar, não entrar em transe, em êxtase. A catarse te toma conta, não tem como, que é a explosão de sensações que o texto te causa. Enfim, mas tudo isso que eu disse é apenas para exaltar um ponto. O grande problema do cristianismo atual é não dar a devida importância à palavra de Deus. E por que não dão a devida importância à palavra de Deus? Bem, por causa desses inimigos que existem. O dogma, o milagre, a unção, são aspectos equivocados da leitura bíblica que tomam a Escritura de modo contrário e não permitem que as Escrituras revelem de fato a nós a palavra de Deus, a única que é capaz de nos mudar. Bem, mas o objetivo é chamar a atenção dos irmãos para a questão da palavra de Deus. Não é apenas um discurso, não é apenas uma pregação, não é apenas um texto, não é apenas uma leitura. A grande questão é, a palavra de Deus está intimamente, diretamente e exclusivamente relacionada à nossa salvação. Nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher vai provar, vai experimentar a salvação de Deus efetivamente a parte da palavra de Deus. Não experimentará a salvação desviando-se, negando, negligenciando, relativizando a palavra de Deus. Tanto é que quando o Cristo de Deus sai a semear, a pregar, né? E nós temos que entender que ele semeia a palavra do reino nos corações, com vistas a que o reino de Deus, porque a semente é a palavra do reino, seja gerado no coração daquele que recebe a palavra. O que implica que tais pessoas, antes de receberem aquela palavra, não tinham o reino de Deus frutificado, instaurado dentro do seu ser. Não confundam. O irmão Yanderson pregou domingo passado. Todos os homens têm o reino de Deus dentro de si.
Agora, esse reino, ele é como um tesouro escondido. Ou seja, o grande desafio do homem, em razão do engano e das trevas em que ele vive, é encontrar esse tesouro. E a Escritura vai usar essa linguagem. Esse tesouro, uma vez encontrado e uma vez valorizado e uma vez adquirido, esse reino que já estava dentro, porém escondido, ele se instaura, ou seja, ele se torna efetivo. Ou seja, agora esse reino de Deus, ele passa a ser não somente uma verdade, mas uma realidade espiritual. A pessoa passa a experimentar isso. E esse modo de ressurgir esse reino de nós é apresentado na linguagem do semeador, como que a palavra é pregada, e essa palavra precisa ser o quê? Frutificada. Diz que nas 3 terras primeiras, onde foi semeada a semente, uma nem chegou a germinar, as outras 2 chegou até a nascer, mas morreu, não teve como progredir, somente na 3ª foi que frutificou. E a ideia é, e produz frutos, 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, a palavra produz fruto. A salvação produz fruto, produz resultado. Se não produz resultado, tem um problema que não está no pregador, nem está na palavra, está no coração. Por isso que nós vivemos lá, a palavra, que é a semente do reino, ela frutificou naquele coração. O capítulo 1 de Tessalonicenses está falando que a palavra, ela frutificou no coração, e Paulo apresenta os resultados. Veja que coisa interessante. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 1, salvo engano, versículo 23, que a palavra de Deus é ela quem nos regenera. Nós somos regenerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus que não passa, a palavra de Deus que não perece, a palavra de Deus que não se corrompe, a palavra de Deus que é o próprio Deus dentro do homem. Daí a atenção que nós temos que dar à palavra de Deus, ao Cristo de Deus, à sua mensagem, ao seu viver, e tomá-lo ou tomá-los para nós como vida e como verdade. Então, o modo de nós experimentarmos a palavra de Deus é você recebendo esta palavra e fazendo como Jesus ensinou. Alguém fala assim, pastor, puxa, eu queria tanto, eu quero essa palavra, eu quero ser como esses irmãos de Tessalônica, eu quero ser aquele quarto solo da parábola do semeador. A primeira questão é o que o próprio Jesus interpreta da parábola. Ele diz, a semente que caiu em terra boa, diz respeito àqueles corações que, ouvindo a palavra, a entenderam. Mas esse entender, certamente, não pode ser entendido como que ele compreendeu a sintaxe da palavra. Não é que ele teve uma compreensão intelectual do significado semântico das palavras. Porque isso aí, qualquer um compreende o que está sendo dito. Você vai juntando as palavras, né, formando frases, formando períodos, formando parágrafos, formando texto, você entendeu, entendi o que está sendo dito. Mas esse entender, quando Jesus fala que aqueles que ouvem a palavra, né, e entendem a palavra, é como a semente que caiu em terra boa, esse entender é um sentido de um entendimento intuitivo. É quando se entende com o coração. É quando você, ao ouvir o Evangelho, você consegue discernir a pureza das palavras de Jesus em contraste com o mundo. As palavras de Cristo são puras, e elas, quando ditas, quando anunciadas, quando faladas e quando compreendidas, você consegue claramente compreender o amor de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, em detrimento a tudo que há de mal, de perverso, de pecaminoso, que é o mundo. É nesse contraste que vamos usar aqui um termo de um lugar comum, né?
é nesse momento que a ficha cai. Veja bem, vou falar aqui com o Cadmo. O Cadmo, ele é um investidor. Eu pergunto, o investidor, ele investe, ele aplica se ele não acreditar? Não. Poxa, o camarada vai pegar o dinheiro dele, o dinheiro é coisa difícil de ganhar e de juntar. Fala a verdade. Dinheiro é coisa séria. Não estou falando de amor à riqueza não, tá? Dinheiro, na vida humana aqui na Terra, dinheiro é uma dificuldade, você luta daqui, luta dali, aí quando você consegue, aí você vai guardando tal, estou com um tanto aqui, aí você vai investir numa coisa, e o seu dinheiro desaparece e você vai ficar... Mas foi tanto esforço que eu guardei para fazer alguma coisa melhor, tal. Não, o investidor, ele é um cara esperto, ele está atento, ele está olhando por todos os ângulos, todas as previsões, para que quando ele investir, ele tenha no mínimo uma segurança no que está dizendo. Não é que é infalível, não, mas ele tem que acreditar, ele tem que confiar naquilo, sim ou não? O que tem a ver com o que eu estou dizendo? Que ninguém investe a sua vida naquilo em que você não acredita. Ninguém se lança em algo que você não tem certeza, que você tem... Não tem convicção. Não. Aqui é dito que esses irmãos receberam a palavra em plena convicção. Então, quando a palavra de Deus chega, que ilumina, que faz o contraste entre a verdade, que é o próprio Deus, o seu caráter, o amor, a sua justiça, e você consegue então ver aqui, comparado com o mundo, você agora fará exatamente como fez Paulo. Paulo, ele diz acerca de si mesmo em Filipenses capítulo 3. Imagine vocês, um hebreu de hebreus. Isso era um valor enorme para ele, para os judeus, né? Hebreu de hebreus, sangue puro. Sangue puro. Afinal, os hebreus eram o povo escolhido. E Paulo podia dizer, né? Eu sou hebreu e meus pais são hebreus. Não tem mistura. Não sou nenhum samaritano, nenhum mestiço. Eu sou hebreu de hebreus. A tribo da qual eu vim era a tribo de Benjamim, o filho mais moço, amado de Jacó. Tribo maravilhosa. Inclusive a tribo que, quando houve lá o cisma com as 12 tribos, né? Foi Benjamim que ficou com Judá em Jerusalém, ó. As duas tribos ali, ó, da fidelidade, do lugar escolhido por Deus, do templo sagrado. Esse é outro grande valor que Paulo podia alegar acerca de si mesmo. Com respeito à lei, qual era o posicionamento dele? Fariseu. Fariseu, uma seita severa dentro do judaísmo. Não era qualquer coisa, não. Hoje em dia, chamar o outro de fariseu é um xingamento. Naquele tempo, não, era um elogio. A seita dos fariseus era como dizer, eu sou assembleiano. Mais ou menos essa ideia. E não é qualquer assembleia, não. Eu sou a Assembleia de Madureira. Aí vem o outro e fala assim, e eu sou de Belém. Aí fica a briga, saber quem é mais fariseu. Se é um ou se é o outro. Do ponto de vista daquilo que é bom. Ou seja, quer dizer, é uma seita severa, rigorosa, pura. É assim que se entendia. O exemplo do assembleia é para vocês entenderem. Quando você tem uma referência do nosso tempo, você entende melhor o passado. E aí ele vai elencando ali. Ele tinha um zelo extremo pela lei. O zelo dele era tão grande que ele se pôs a perseguir quem da lei blasfemasse, afirmando ser Jesus o Cristo. Olha que ideia. Ou seja, ele quis dizer, eu sou de nascimento, de formação e de conduta o melhor. O cara todo poderoso no judaísmo. Mas no dia que a palavra brilhou sobre ele, que ele viu nitidamente o contraste entre a pureza, o poder, a verdade da palavra, em detrimento a qualquer coisa, incluindo a sua própria religião, ele diz, tudo o que para mim era lucro. Tudo
O que para mim era, não é mais. Mas foi, e até então era, lucro. Eu deixei. Quando é que a vida da pessoa muda? Quando é que a palavra faz o efeito? Quando você tem esse contraste, querido. As pessoas ouvem a palavra de Deus, embora a pregação da palavra pura de Deus está escassa, porque quando não se prega dogma, se prega milagre, quando não se prega milagre, se prega show, emoção, não é? Transe. Mas quando se ouve a palavra, as pessoas às vezes ouvem e não conseguem perceber esse contraste. Por que eu digo isso? Porque as pessoas vão religiosamente ao culto, ouvem religiosamente o sermão, a pregação, a preleção, o nome que você queira dar, e depois vai embora e não reflete, não pensa. Ele não digere a palavra. É aquilo que está lá na parábola do semeador, a semente que caiu à beira do caminho. Porque até no coração, que era como uma terra de espinhos, nasceu. O problema foi o amor às riquezas. Até entre as pedras nasceu. Mas o da beira do caminho é um problema maior ainda. Eu sei que nos três nenhum tem resultado efetivo, não é? Mas o da beira do caminho é a desgraça. Porque se o das pedras é a dureza do coração, se os espinhos representam o amor às riquezas, né, a fascinação por esse mundo, o que é o caminho? A semente que é a beira do caminho é a indiferença. A semente caiu à beira do caminho, ficou lá jogada, a terra não estava nem aí para a palavra, e os pássaros vieram comer e a terra continuou lá do mesmo jeito. Eu fico imaginando que pelo menos na pedra, né, entre as pedras, o que é aquele coração que era semelhante a uma terra que tinha pedras no seu interior? Jesus fala o que é. É aquele que ouve a palavra com alegria e fica entusiasmado, animado. Poxa, esse camarada, tudo bem, ele não vai gerar nele, não vai dar certo, vai passar, mas pelo menos ele teve uma reação. Pelo menos uma reação. Do caminho não, a estrada pisada. A terra é para acolher a semente, abraçar a semente. Tem que abrir um sulco na terra, no coração, para a palavra entrar, penetrar, e a terra abraçar aquela semente e ela frutificar. Mas não, caiu lá, beira do caminho, só um caminho. Os bois passando, os carros de boi passando, pessoas passando. Quanto mais passam as pessoas, vai formando um caminho onde deveria ter uma terra arada, vai ficando terra batida, terra endurecida, terra indiferente. O que nasceu entre os espinhos, o camarada até que queria. Ele só não deu conta quando ele teve que decidir entre o despojamento do evangelho e o acúmulo de riquezas. Aí ele, poxa, e agora que vou ter que pegar, vamos ficar com a riqueza. Mas pelo menos ele teve que pensar alguma coisa. O da terra lá não deu nada. O das pedras, é dito que tendo o indivíduo recebido com alegria, cheio de entusiasmo, todo animado, ele não previu o que viria. Jesus disse, o sol vai vir, o sol virá. O sol são as aflições e as tribulações por causa da palavra. Ou seja, você ouve a palavra, você fala, que maravilha essa palavra, é essa mesmo que eu preciso, essa que eu quero, tal, você até que reagiu. Mas saiba que amanhã, depois de amanhã, situações surgirão para saber se você quer mesmo a palavra ou não. Então, quando você ouve a palavra pura, e ela gera esse entendimento intuitivo, espiritual,
Quando os olhos do coração são abertos para que você enxergue, e enxergando, você veja o contraste entre a palavra de Deus, que é a verdade, e todo o restante, que é pura ilusão, neste momento você vai ter que tomar uma decisão. Então, você ouve a palavra, e essa palavra precisa de ser digerida. Fatalmente. Se você ouvir a palavra e você não digerir a palavra, ela não vai frutificar. Ouça o texto. A boa terra é o coração que entendeu. Esse entendimento é o primeiro passo para a frutificação da palavra, para a instauração do reino de Deus no seu coração, para a nossa salvação. Primeiro passo é essa compreensão intuitiva, não sintática. Claro para os irmãos? Esse é o primeiro ponto. É quando gera contraste. Quando gera contraste, você entendi. Agora eu posso perceber. Agora eu vejo. Mas ainda assim, é apenas o começo. Você precisa o que agora, diante disso? Digerir essa palavra. João capítulo 6. Jesus dizendo que só tem vida eterna aquele que come o pão da vida, aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue, isto é, aquele que toma as minhas palavras como quem toma um pão, e as digere como quem digere o pão, de modo que ao digerir as minhas palavras, essas palavras se tornam em quem as tomou espírito e vida, como o pão, ao ser digerido, se torna, pelo processo de metabolização, se torna saúde e vida em quem consome aquele pão. Vocês entendem? Daí, nós estamos numa série aos domingos, intitulada A Cosmovisão do Reino de Deus. Cada um dos que aqui estão, irmã Emico, irmã Líbia, irmã Júlia, Alexandre, todos nós aqui, os irmãos que estão em casa, todos, saibam de uma coisa: todos nós, sem nenhuma exceção, nós estamos cheios de concepções não declaradas. Estamos cheios de concepções com as quais o nosso discurso não concorda. O discurso não concorda, mas são condições e ideologias instauradas dentro de nós, que nós condenamos com as palavras, mas na hora da verdade é aquilo que nós praticamos. Vocês entenderam? Todos nós temos uma postura moral falsa diante de um tanto de coisas que nos fundamentam, que nos forjam, que nos constituem. A ideia é, na hora de você agir, como você vai agir? Segundo o que você diz que é a verdade, ou segundo os seus instintos naturais? Essa é a grande questão. Então, as mensagens de domingo, elas estão sendo trabalhadas no sentido de perguntar o seguinte: primeiramente, declarar o que determina o meu viver, o meu agir, o meu andar, o meu viver, a minha existência, o meu fazer, é a cosmovisão. Esse é o ponto. Mas é porque eu tenho uma boa ideia da Bíblia, de Deus, da moral, da ética. Bem, mas isso é discurso ou é cosmovisão? Se tem uma coisa que não bate, é o discurso com a cosmovisão. O discurso é bonito, eu estou aqui pregando, eu vou ficar aqui 1 hora, 2 horas, posso ficar 10 horas falando, tudo muito bonito. O que vai definir, de fato, a essência é como eu vou viver, e não o que eu falei. Então, quando a palavra é pregada, ela gera essa luz, e agora você vai digerir, processar. Não ser indiferente. Como dizia Antônio Vieira na introdução do seu sermão, a 60ª, ou melhor, no seu sermão, Quarta-feiras de Cinza, ele diz: olha, ao ministrar essa mensagem,
se vocês saírem daqui do salão da igreja, dando com a cabeça na parede, eu terei cumprido com o meu dever. Ou seja, vocês têm que sair daqui desesperados, porque a palavra começa a fazer um efeito aí dentro de você. De modo então que a palavra, quando entendida, em primeiro lugar, não é? No nosso interior, com os olhos do coração, feito o contraste, você agora vai tomar aquelas palavras e vai refleti-las, vai julgar a si mesmo, à luz da palavra, como é que estão os meus relacionamentos, as minhas palavras, o meu agir, não é? A questão da honra, a questão do respeito, a questão da fidelidade, a questão do amor, a questão de todas as coisas boas, as virtudes do Evangelho. Meu casamento, minhas amizades. Como é que eu ajo nesse mundo? Eu tenho um conceito comigo, que eu acredito que todos vocês devem discordar, os irmãos que estão em casa também devem discordar, mas eu acredito muito na vontade do ser humano. Vontade. Eu não consigo. Isso para mim é conversa para boi dormir. Porque... Não. Deus deu a você, foi Deus quem deu. Pastor, mas é porque é Deus que transforma. Sim, mas Ele já te deu algo chamado vontade, decisão. Lê o que Pedro diz na sua segunda epístola, que Deus nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Dito isso, ele diz, então agora associe a fé à virtude. Ou seja, você tem que exercitar a sua vontade e a sua decisão. Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida à piedade. Por que você agora não reúne a sua fé, a virtude, ao amor, a caridade, a paciência? Ele falou, faça isso. E os filhos estão, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, uma coisa vazia. Deus nos deu. Agora você precisa entender a palavra, digerir a palavra e decidir por ela. Entenda isso. A sua vida pode mudar hoje. Sua conduta pode mudar hoje. A partir do momento que você falar, Senhor, à luz da Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, pela compreensão que eu tenho recebido, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu vou ter uma vida mudada. Mas não é algo nem de voto, nem de promessa, é algo da decisão do coração. É algo que você firma dentro de você. E a partir de então, você passa a viver à luz dessa verdade que agora haverá de te governar. Lógico, nós vamos ter muitos percalços ao longo desse caminho. Vez ou outra você vai ver você fazendo totalmente diferente. Mas é a hora que você, Senhor, misericórdia, me ajuda. O problema é que nós, de repente, nos envolvemos numa situação até sem querer. Você não planeja em se envolver numa briga de trânsito. Você não planeja. Hoje eu vou sair, vou brigar. Não, você sai tranquilo, assoviando. De repente uma situação acontece, você já está xingando. Não acontece ou não? Mas o que você faz agora? Porque o Espírito Santo fala, meu filho, o que você faz agora? A pergunta não é por que você fez. Você fez porque você está em formação. A pergunta é, você vai continuar ou você vai recuar? Essa é a grande questão. Você começa a se envolver num relacionamento, uma situação ou outra. Isso não acontece? Hein, pessoal? Vocês estão com medo de responder por quê? Vocês estão escondendo alguma coisa de mim? Está lá o camarada casado, aí começa a rolar uma situação diferente, você vai... Opa, calma, o que está acontecendo? O que você vai fazer com isso agora? É a pergunta. Você tem uma situação, o que você vai fazer com isso é o que vai definir.
Não é que você está isento, agora eu sou um santo, uma roupa branca, não vive, não come, não respira, tudo é luz, energia. Não, não é isso. Você ainda é homem, ser humano, você vai ser tentado, tocado e tal. É uma luta, a vida cristã é uma luta. A questão é o que você faz com tudo que vem sobre você para te induzir a viver como vivem os gentios, como vive o mundo. A questão é como você agora reage. O que você faz com essas questões todas. E o que vai definir é o quanto você entende e digere a palavra de Deus. Se Pedro disse que a palavra de Deus é que nos regenera, como é que ela nos regenera? De que maneira nos regenera? Porque não fica um pouco vazio? A palavra de Deus nos regenera. É bonita a frase, né? Agora, e aí? Como é que ela regenera? A palavra de Deus nos regenera na medida em que a palavra de Deus se torna verdade no nosso entendimento. É uma mente que assimila essa palavra como verdade, e a partir de então todas as demais coisas são suspeitas e são rechaçadas como vaidade. Vaidade. Jesus vai dizer em João capítulo 17, versículo 17, que ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é quem santifica. Tiago vai dizer no capítulo 1 da sua epístola, versículo 21, que a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas. Ou seja, o que vai mudar a minha vida, o meu ser, é a palavra, quanto ao entendimento, quanto ao acolhimento, quanto a eu digerir essa palavra, assimilar essa palavra, até que essa própria palavra se faça em mim virtude. Me muda. É o mesmo conceito de Paulo quando diz: não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos. Salvação acontecendo pela renovação da vossa mente. A nossa mente é um modo de percepção do mundo. E eu tenho que mudar essas percepções. O que vai mudar? A palavra de Deus, que vai agora dar uma nova forma aos meus pensamentos. São coisas que devem ser valiosas para nós. Lembra daquele homem, foi dito aqui na pregação de domingo, que encontrou o tesouro. Puxa, ele estava diante do tesouro. O que ele podia fazer diante daquilo? Um tesouro, tanto de coisa que eu tenho, não é? Largar isso de mão, dar trabalho, vender tudo o que eu tenho, tudo. Vender tudo o que eu tenho. Ou seja, esse tesouro, ele requer que você o adquira pela sua entrega total, plena. Não foi o que Jesus falou? Aquele que ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quando fala não pode, não é porque está proibido. Não. É que você só será discípulo entregando. Se não entregando, não é discípulo. Por quê? Porque Jesus é a figura maior, é a manifestação histórica, cósmica, de todo o despojamento de si. Agora, se você diz que você é discípulo daquele que se despojou e não se despoja, não é discípulo. Porque não existe uma entrevista, né? E não existe, vem cá, tá bom, então, recebido como meu discípulo, pode vir. Não é por aí. O problema é que, infelizmente, toda a nossa leitura, ela está equivocada. A pessoa lê, não pode ser meu discípulo, aí o pregador fica, não pode, você não pode, você não pode. Não, todo mundo pode. Aí quando Jesus fala que você não pode ser meu discípulo, é o mesmo que dizer, você dizendo-se meu discípulo, você não é de fato. Porque ser discípulo é seguir, imitar o modelo.
Se ele, Cristo de Deus, se despojou de si, como é que eu digo que eu estou seguindo se eu me recuso ao despojamento? Não é contraditório? Discipulado não combina, né, com a negação do modelo. Discipulado é modelo, né, aquele que se propõe a seguir. E agora nós temos aqui essa adaptação, esse viver, essa mudança, para que você então, tendo o modelo, viva esse modelo. De todo modo, a mensagem de hoje visa, portanto, chamar nossa atenção para a importância da palavra de Deus. Em suma, nenhuma mudança real acontecerá. Nenhuma salvação real ocorrerá se a palavra de Deus não for tomada de maneira legítima. Olha a importância da palavra. Agora eu volto para Tessalonicenses. Paulo diz: nós sabemos que vocês são eleitos porque há evidências. Primeiro, vocês abandonaram os ídolos, para então se voltar ao Deus vivo. Vocês demonstraram o amor, a esperança e a fé. Amor, esperança e fé são demonstrados. Eu tenho amor, fé e esperança. Isso é bobagem. Você nunca precisa dizer isso. O amor, a fé e a esperança se manifestam. Todos verão. De modo então que esses irmãos também eles se tornaram imitadores dos apóstolos. Isso é uma manifestação. E então eles se tornaram agora modelo para os demais. E tudo isso que eles experimentaram e demonstraram foi em razão de quê? A palavra não chegou a vocês, ou o evangelho não chegou a vocês somente em palavras. Esse é o segredo do capítulo 1. Ou seja, sempre que você tomar o evangelho como meras palavras, nenhum resultado. Semente caiu à beira do caminho, semente caiu entre os espinhos, semente caiu entre as pedras, no solo pedregoso. Essa é a chave. Vocês são eleitos, porque vocês demonstraram, vocês frutificaram, algo aconteceu, algo que se mostra, que se demonstra na vida de vocês. Mas tudo isso só é possível, só foi possível porque vocês acolheram a palavra, receberam o evangelho não como meras palavras, não como meras ideologias, não como meros dogmas, não como mera doutrina, mas no poder do Espírito Santo. Palavras que salvam, palavras que curam, palavras que santificam, palavras que regeneram, palavras que transformam. E em plena convicção, eu creio, eu acredito. Cada um de nós vamos para casa hoje, e o nosso dever, para os que estão em casa, não irão para casa, né? Vão continuar em casa, eu imagino. Mas o dever é o mesmo, de refletir a nossa vida. Eu mesmo vou para casa, e eu vou pensar nesta palavra, e em todas as que eu já ouvi. Amém? E eu vou agora comparar, lançar luz sobre o meu viver. Em que sentido? Eu tenho uma esposa, eu tenho um relacionamento. Não tenho? Eu vou me perguntar sobre esse meu relacionamento. O modo, não dela para mim, mas de mim para ela. E se ela estiver ouvindo, ela vai tomar a palavra para saber dela para ela. Eu tenho filhos, não tenho? Vou colocar esse relacionamento de pai e filho à luz do evangelho. Olha que dever maravilhoso. Olha que exercício maravilhoso. Não é?
cada um de nós fazendo isso, o trabalho, os relacionamentos no trabalho, com os amigos, com as amigas, nossa vida financeira, como eu administro, como eu compreendo as finanças em relação à mordomia cristã, tudo isso. Todas as áreas da nossa vida refletida à luz do Evangelho. Não permita que os pássaros comam a semente. Não permita. Se você identificar que a semente caiu, germinou, mas tem pedra, vamos tratar com as pedras. Se você percebeu que a semente caiu, gerou, cresceu, pode assim, mas tem espinho, vamos tratar com os espinhos. Vamos deixar essa terra limpa. Vamos tomar todas as ferramentas que Deus nos deu e vamos começar a pensar em nós. Porque essa carta aos Tessalonicenses, ela é muito rica, profunda, mas ela está falando dos Tessalonicenses. O nosso interesse somos nós. Não adianta nós lermos o que aconteceu com eles. É importante nós lermos o que aconteceu com eles e compreender. Mas tudo aquilo de bom que ocorreu com eles, nós também queremos para nós. Afinal, essa é a finalidade de nós estarmos aqui. Sim ou não? Pense na sua salvação. Não vai ser fácil esse caminho, não é fácil. Você vai encontrar profundas dificuldades, mas que bom se você encontrar alguma dificuldade, que pelo menos encontrou um ponto. Você está me vendo, feliz, não tem ponto nenhum, não tem nada para tratar, está tudo certo, Jesus está voltando, a igreja vai subir. Para onde subir? Bobagem é essa. Você quer subir para onde? Não vai não, pastor? Aí começa tudo de novo. Tá bom, você vai subir para a nuvem, não tem problema, mas para subir para essa nuvem que você está falando, você tem que receber a palavra, não tem jeito. O problema maior é o seguinte, é que por muitos anos, nós fomos convencidos e enganados de que a vida cristã era nos vestir como nós nos vestíamos, comer como comíamos, não frequentar alguns lugares e pronto, era só isso. E ir para os cultos e se adequar àquela forma externa de um cristianismo radical, daquele pensamento puritano, não pode fazer, não faz. Irmãos, quando eu descobri que isso era uma grande fachada maligna, joguei tudo fora. Hoje, eu não mais olho para as pessoas procurando identificar essas coisas. Não mensuro a fé, o amor, a verdade por nada que é exterior. Nada. Quem sabe o que é nada? Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Porque tudo está no coração. O coração é onde as coisas acontecem. É lá de dentro que acontece. E a palavra de Deus, portanto, ela age no nosso coração. Tá bom, queridos? Amém? Tarefa de casa está guardada. Espero que vocês façam isso. Eu também vou fazer. Tá bom? Amém?